No vídeo de hoje vamos falar de um assunto polêmico. Um assunto que tem afetado aí o e-commerce, tem afetado o seu negócio, mas não só isso, tem afetado grande parte da nossa rotina, do nosso dia a dia. A greve dos caminhoneiros. Por que esse motim, essa greve tem impactado tanto a nossa rotina, tem causado tantos transtornos? Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho desse assunto, tá? Vou falar um pouco desse movimento, vou falar um pouco do sentido dele e como que isso afeta não só o e-commerce hoje, né? Não é só o presente, mas como isso pode afetar o futuro do e-commerce. Não é o e-commerce em si, mas da logística, que é um braço importante do segmento de e-commerce, é um ponto fundamental do nosso setor. Primeiro, eu não sei se você está acompanhando, mas desde o início dessa semana, né, os caminhoneiros eles entraram em greve e desde então o país tem se tornado um caos. As estradas estão paradas, combustível acabando, estoque nos supermercados acabando, grande parte dos serviços diminuindo muito ou até parando por conta dessa greve. Mas, Bruno, como que isso pode estar acontecendo? Por que isso? Bom, tem alguns pontos que fazem isso acontecer. Os estoques no Brasil, isso que eu digo não é e-commerce, não é o seu negócio, é os estoques no geral. Aí a gente vai falar de combustível, a gente vai falar de supermercado, a gente vai falar de produtos alimentícios em geral. Os estoques em geral, eles são no Brasil em média de 2 dias. É a média no Brasil. 2 dias é o que o supermercado está preparado para manter estoque nas prateleiras, é o que um posto de gasolina está preparado para abastecer os veículos que passam, é o que um aeroporto está preparado para abastecer os aviões que vão decolar, é o que as empresas de ônibus, de BRT, estão preparadas também para abastecer os veículos de transporte. E desde o início da greve, na segunda-feira, os caminhoneiros pararam. Então, diminuiu muito, não zerou, né? Mas diminuiu muito a chegada de caminhões de transporte, diminuiu muito a chegada de caminhões de combustível, diminuiu muito a logística de alimentos, tudo diminuiu bastante. E ontem, quando eu estava vendo, dei uma olhada no jornal, os principais aeroportos do Brasil estavam dizendo que só tinham combustível para ontem, né? Combustível para os aviões, combustível de aviação. Para ontem, se não chegasse o combustível, eles iam ter que parar, alguns voos iam ter que ser cancelados. Esse é um cenário realmente muito complicado, mas do nosso ponto de vista, assim, né, do empresário, do negócio, o que está acontecendo? É a greve dos caminhoneiros, cara. Na prática, os caminhoneiros eles estão reivindicando uma porção de coisas, entre elas um preço mais justo do diesel, né, que é o combustível que eles usam lá. Só que quando a gente fala disso, não tem como não envolver política, né? Porque quem regula basicamente esses preços é a Petrobras e o governo. A Petrobras através da produção, do preço do diesel em si, e o governo através dos impostos que incidem em cima desse combustível. Então, o que está acontecendo na realidade não é uma queda de braço. Queda de braço são 2 braços, né? É um cabo de guerra de 3 lados, aí de Petrobras de um lado, o governo do outro, os caminhoneiros do outro lado, cada um tendo que puxar para um lado. Do meu ponto de vista, quem é que está certo nesse caso? Cara, a gente tem que ser justo. Os caminhoneiros não estão errados, pelo menos não nesse caso. Essa greve está tomando uma proporção assim um pouco maior, mas não é nada, novo. Em 2013 teve, em 2015 teve, a cada 2 ou 3 anos tem uma greve similar a essa. As reivindicações são sempre parecidas. Diminuir o preço do diesel, tabelar ou regulamentar o preço do frete, enfim, coisas que acabam não saindo do papel e às vezes são feitas promessas que não são cumpridas e agora os caras decidiram parar, né? O presidente até sugeriu uma trégua de 3 dias que os caras decidiram não acatar. Né? E, cara, por que o país se transforma um caos com essa greve? Por que a gente fica tanto na mão dos caminhoneiros assim? Porque é aquilo que vocês falam, que eu sempre falo, né? A logística no Brasil é o grande gargalo do e-commerce, mas não só do e-commerce, de tudo. Para você ter uma noção, 90% de todo o transporte feito no Brasil de passageiros é feito via rodoviário, é feito via estrada. Quando para a estrada, mas o caminhoneiro não pode parar a estrada. Eles estão até parando, mas vamos supor que eles não parassem. Se eles não entregarem combustível, não roda ônibus, não roda carro, para tudo.
né? Então é um efeito dominó, é um efeito cascata que acaba acontecendo por causa da paralisação deles. E quando a gente fala de carga, 60%, 65% da carga no Brasil é entregue via rodoviário. Tem um pouco de aéreo? Tem um pouco de ferroviário? Tem, mas o problema é logístico. Não é uma coisa que dá para resolver. Vamos parar de entregar via rodoviário. Não tem como parar de entregar via rodoviário. Primeiro porque não tem ferrovia. Para você ter uma noção, no Brasil a gente tem, se eu não me engano, 29 mil quilômetros de ferrovias. Nos Estados Unidos tem 225 mil quilômetros. Então não tem ferrovia para poder atender isso. Os aeroportos no Brasil estão praticamente saturados já e precisariam de novos aeroportos, de uma nova malha aérea, enfim. Não dá para mudar isso da noite para o dia. Isso é um problema de infraestrutura que vai demorar muito tempo para ser resolvido. Então, o que precisa ser feito? Precisa ser melhorada a eficiência do transporte rodoviário. Como é que isso impacta tanto assim na nossa vida? Por que você vive reclamando de preço de correio, a gente vive reclamando do que o frete está caro, vou enviar uma encomenda para São Paulo, está caro, vou enviar uma encomenda de lá para o Rio de Janeiro, está caro, Nordeste o frete é caro, mas você sabe o que influencia no preço do frete que a gente paga, né? No frete que o nosso cliente paga? Duas coisas influenciam de forma muito pesada: combustível dos caminhões e segurança. Segurança é um assunto que eu não vou nem tratar nesse vídeo, né? Porque a transportadora, em alguns lugares, ela tem que levar escolta, ela tem que usar escolta até aérea para os caminhões, então não vou nem tratar nesse vídeo. Vamos continuar falando só do combustível. E é o grande custo dos caminhões, o grande custo da logística, fora a segurança, é o combustível. Então, se houver uma redução nos preços dos combustíveis, a médio e longo prazo, a gente vai ver uma diminuição no preço dos fretes. Sem dúvida alguma, isso vai acontecer. Agora, o que precisa para isso acontecer? Duas coisas. Ou a Petrobras baixa o valor do diesel, né? O presidente falou que ia baixar, baixou, se eu não me engano, 10%, né? Mas não é uma coisa sustentável. Disse que ia baixar por 15 dias, é um paliativo. Então é por isso que os caminhoneiros não se animaram muito com essa medida. Eles precisariam fazer uma redução mais, como é que eu vou dizer, mais sustentável e mais de médio e longo prazo, né? Mas por enquanto ainda não foi sinalizado nada de forma positiva para isso. E o outro ponto é o governo diminuir imposto. 29% do preço do diesel é imposto, 55% do preço do diesel é Petrobras. Então não tem como baixar o preço do diesel sem esses dois lados aí chegarem num consenso, né? Agora tem um outro ponto também que precisa mudar. Qual a grande reivindicação dos caminhoneiros? O que acontece? O cara, por exemplo, o cara que eu digo é o caminhoneiro, ele está lá no Rio Grande do Sul, fecha um frete para poder fazer uma entrega no Nordeste. Aí ele fecha um valor. Ele passou o orçamento dele, fechou um valor. Só que quando ele fez esse orçamento dele, ele estava prevendo pagar um valor de diesel, né? Ele estava prevendo pagar um valor X. Sei lá, vamos supor, R$5 no diesel. Só que para ele fazer essa entrega, vai demorar 5, 6 dias. E ele vai ter que reabastecer o caminhão várias vezes. Eu não sei se você sabe, mas o preço do diesel, ele oscila diariamente baseado nos mercados internacionais. Então essa é uma das grandes reivindicações deles. E essa bomba está estourando agora porque o preço do barril de petróleo tem subido muito desde o ano passado para cá e o dólar também está numa disparada, o que tem contribuído para que o preço tenha aumentado muito nesse ano. E aí agora a bomba está estourando aí, né? Então, o que precisa ser feito? Fora a parte do governo, fora a parte da Petrobras. Os caminhoneiros precisam encontrar uma fórmula para provisionar esse possível aumento que aconteça nesses dias, né? E repassar isso para o cliente. Então, esse é um ponto importante também. A Petrobras tem que ceder, o governo tem que ceder, agora os caminhoneiros precisam também fazer a parte deles e calcular melhor, né? Chegar a uma fórmula de cálculo melhor no preço do serviço deles. Se tudo isso for feito num consenso, usando estratégia, a gente vai conseguir ver aí o preço do diesel baixando um pouquinho, né? E os fretes de repente barateando a médio, de repente até no curto prazo, né? A gente vê um frete barateando. Isso seria muito legal. Adoraria ver isso acontecer. Com certeza isso impactaria bastante aí
no nosso sistema de logística, nos nossos preços, nas condições que a gente consegue oferecer para o cliente e também na nossa vida aqui no dia a dia. O combustível baixando, o diesel baixando, involuntariamente a gasolina também baixa, o álcool também baixa e a gente acaba gastando menos. Tudo isso é muito positivo. Agora, apesar de eu ter falado bastante de Petrobras, de governo e tal, o assunto desse vídeo aqui não tem nenhum objetivo político, tá? Eu não quero puxar, ser imparcial e ficar de um lado ou de outro. Eu acho que o movimento dos caminhoneiros é justo, agora tem que ser feito isso de forma, como é que eu vou dizer assim, olhando o lado da população também. Eles já pararam por 3 ou 4 dias, já mostraram do que eles são capazes, agora está na hora de repente voltar e dar um prazo para o governo tentar entregar um resultado, né? Porque a gente sabe que a gente vive num país burocrático, então não dá para resolver esse tipo de problema da noite para o dia. Mas eles já mostraram aí do que eles são capazes, já mostraram como é que o país depende deles e agora está na hora deles voltarem ao trabalho, normalizar esse processo aí, coisa que deve demorar, cara, uma semana no mínimo para poder normalizar toda essa confusão que está aí. Eu acredito que os preços vão baixar, sem dúvida, e a gente vai ter aí novidades nos próximos dias. Bom, se você ficou com alguma dúvida sobre o assunto desse vídeo, deixe o seu comentário. Esse vídeo é um vídeo um pouquinho diferente, mas é um assunto que está afetando a nossa rotina, está afetando a nossa jornada. Por exemplo, hoje aqui é quinta-feira aqui no escritório do E-Commerce na Prática e só 4 pessoas conseguiram vir trabalhar hoje, para você ter uma noção. As outras pessoas não conseguiram vir. Por quê? Porque a frota de ônibus aqui do Rio de Janeiro está reduzida em 60%, né? Por causa de falta de combustível. Postaram até vídeos ontem de vídeos e fotos nas redes sociais. Tinha ônibus, né? Tinha ônibus parando em posto de gasolina normal aqui no Rio de Janeiro para abastecer. Então, realmente a coisa tá complicada, a gente precisa normalizar isso. Beleza, galera? Bom, é isso aí. Se você gostou desse vídeo, dá um like. É importante para a gente saber que você gostou disso daqui e se inscreve no nosso canal para ter acesso aos nossos vídeos em primeira mão. É isso aí, eu sou Bruno de Oliveira do E-Commerce na Prática, um grande abraço e até o próximo vídeo.